Amém. Paz do Senhor, igreja. Deus é bom, né, igreja? Graças a Deus por isso. Hoje nós estamos aqui neste segundo final de semana, onde Deus já tem manifestado a sua graça e o seu amor. E eu tenho certeza que nesta noite Deus há de falar poderosamente ao teu coração. E sem delongas, vamos para a palavra do Senhor. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso de número 11 em diante. Segunda a Coríntios, capítulo 5, no verso de número 11 até o verso de número 21. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus, e espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não estamos de novo nos recomendando a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de modo que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Porque se enlouquecêssemos, e porque Deus que enlouquecemos, se não perdemos o juízo, é porque vós que não o perdemos, pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Mesmo assentado, eu quero convidar você a orar, e vamos pedir a Deus Pai que através da sua palavra possa, de forma graciosa, através do teu Santo Espírito, falar ao seu coração. Oremos, feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por esta noite esta também de festa, ó Pai, por 15 anos de existência de Embaixadores de Cristo. Pai, nós te damos graça porque o Senhor tem sustentado, papai, esta igreja, através do teu amor, ó Deus, através da ação do teu Santo Espírito. Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, neste dia especial, que a tua palavra, que tem o poder de transformar, que tem o poder, ó Deus, de mudar a consciência de qualquer ser humano, a partir do momento que ele aceita o Senhor como Salvador. Pai, que o Senhor possa realmente fazer coisas novas em nossas vidas, que a tua palavra encontre repouso no coração dos meus irmãos, que não seja pelo muito falar, que não seja, ó Deus, por palavras bonitas ou por conhecimento humano, mas que seja pelo poder da tua palavra, que vidas saiam daqui, ó Deus, com uma perspectiva nova para a sua vida, assumindo a responsabilidade de ser um cristão verdadeiro segundo a tua palavra. Pai, assim nós rogamos ao Senhor nesta noite, pedindo, ó Deus, que o Senhor nos esconda atrás, ó Deus, da tua cruz, para que somente o Senhor apareça nesta noite. Pai, assim nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Quem aqui é embaixador de Cristo?
Digo isso não porque você é membro da Igreja Embaixadores de Cristo. Eu digo isso porque você foi chamado por Deus para ser o embaixador de Cristo. Segundo o texto que aqui acabamos de ler, isso nos fica bem claro. E fomos chamados por Deus para um propósito maior. Fomos chamados por Deus para levarmos uma mensagem adiante. Se formos tentar entender o significado da palavra embaixador, nós sabemos que ainda existe nos nossos dias o embaixador, que é aquele funcionário diplomático de mais alto nível, creditado pelo nosso país a estar em um país estrangeiro, assim representando este país no lugar que ele está. Nós sabemos que há embaixadas do Brasil em vários países, e isso não é diferente quando pensamos então no reino de Deus. Quando aqui o apóstolo Paulo diz que nós somos chamados para sermos o quê? Embaixadores de Cristo, nós agora temos que ser o quê? Aquele representante de um país, representante ainda mais do que um país, de um reino, e um reino que não é visível aos olhos, que é o quê? É o reino de Deus. Você foi chamado para ser representante de um reino. Você agora vai falar em nome deste reino, em nome do rei, daquele que outorgou a você este poder de ser um embaixador. Quando olhamos aqui para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vemos que essa função, se formos olhar aqui mais precisamente no Novo Testamento, nós vamos entender que embaixador era um termo legal para designar um emissário de César. Quando César não podia ir, ia o embaixador, que era aquele que representava ele. Ele não só falava em favor ele não ia lá para falar em favor de César, mas aquele que representava César falava no lugar do seu senhor. Se César não pudesse ir, aquele que fosse tinha total direito de tomar qualquer decisão, porque este representava o próprio César. Então o apóstolo Paulo, pensando nessa conotação de embaixador, naquele tempo, ele traz isso também para um pensamento dentro da igreja de Coríntios. Ei, vocês foram chamados agora e encarregados com uma missão maior, de proclamar este reino, de levar adiante esta mensagem. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos que ele era, de fato, um embaixador de Cristo, porque isso estava enraizado no seu coração. Ele anunciava a mensagem para toda a humanidade e por todos os lugares por onde ele passava, dizendo: vocês estão distantes de Deus, vocês estão agora enraizados em seu coração a inimizade contra Deus. Vocês precisam agora de algo novo, vocês precisam agora aceitar a mensagem que é o Cristo que foi crucificado, mas que ressuscitou e vivo está para todo sempre. Quando ele assumia esta mensagem, ele não guardava somente para si. O apóstolo Paulo tinha prazer de, por onde ele passasse, como sendo um apóstolo, um missionário de Deus, ele abria sua boca, ele escancarava o seu coração, porque ele sabia que o reino ao qual ele estava servindo não era um reino que passará, não é um reino que está simplesmente num momento qualquer, como passaram os impérios pela face da terra. Muitos impérios foram formados, muitos reinos existiram, mas nenhum deles subsistiram. Agora existe um rei, existe um reino que nunca vai passar, e que um dia há de reinar também sobre a terra, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo sabia que este reino era verdadeiro. Só pode proclamar a mensagem do Evangelho aquele que sabe de fato quem é o seu rei. O apóstolo Paulo tinha esta total certeza. Dizia para todos que quisessem ouvir e para aqueles que também não quisessem ouvir. A mensagem era dita em tempo e em fora de tempo. Não importa se alguns escutavam e outros não, a mensagem estava sendo pregada. Ei, vocês estão contra Deus, vocês estão em inimizade com Deus, mas agora mudou tudo. Estavam como inimigos de Deus, mas agora há uma nova oportunidade para qualquer ser humano, que é se entregar novamente a este Deus maravilhoso, porque através do sacrifício de Cristo,
tudo se fez novo. Agora entramos numa nova etapa da vida. Agora, se você quer este Cristo, Ele está de braços abertos para te receber a qualquer momento. Se você era inimigo, agora você passa a ser novamente amigo de Deus. O apóstolo Paulo não deixava de proclamar esta verdade. E como embaixador, ele tinha uma missão, que era reconciliar os homens a Deus. E o apóstolo Paulo não guardava esta mensagem só para si, porque a sua vida exalava Cristo. A sua vida estava cheia de Cristo, e ele não podia guardar isso só para si. Ser esse anunciador de um Deus que quer se reconciliar com os homens. Se nós formos ver em qualquer religião, há uma busca do homem por Deus. Mas quando olhamos para o cristianismo, nós vemos algo que nenhuma religião tem, que é a graça. Que é o quê? O próprio Deus buscando o homem. O próprio Deus querendo de volta o relacionamento com o homem. Não, se fosse depender do homem, jamais se entregaria a Deus. O seu coração viveria preso ao pecado, viveria no lamaçal, viveria aprisionado pelas garras do inimigo, do Deus deste século. Mas não, agora o próprio Cristo resolve se tornar parecido com o homem, na semelhança de um homem, deixou toda a sua glória, como nos relata Filipenses no capítulo 2, e agora se veste de homem, deixando toda a sua glória, e vai ao caminho da cruz, e se entrega dizendo para todos: se vocês não querem, eu quero vocês de volta para mim, eu quero ter esse relacionamento de volta, eu quero ser teu amigo de volta. Quem faria isso? A não ser o nosso próprio Cristo, que nos ama com amor eterno. E agora, nós que estamos aqui salvos, e fomos chamados por Deus para ser este embaixador, será que estamos anunciando esta mensagem para quem quiser ouvir e para quem também que não quer ouvir? Será que nos tornamos realmente embaixadores de Cristo, porque somos membros da igreja Embaixadores de Cristo? Ou assumimos de verdade ser um embaixador de Cristo, de proclamar esta verdade para quem quiser ouvir? Mas uma coisa importante que você deve saber: para ser um embaixador de Cristo e para proclamar essa mensagem, não pode ser feito de qualquer maneira. Ser um embaixador de Cristo não é para qualquer um. Ser um embaixador de Cristo requer que venhamos nesta noite saber algumas verdades para ser este embaixador de Cristo. Então eu quero que você olhe comigo alguns versículos anteriores que lemos aqui agora há pouco. Atente comigo agora para o verso de número 17. Qual que é a primeira verdade para eu ser de fato um embaixador de Cristo Jesus? Está aqui no verso de número 17. Olha aqui está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Qual que é a primeira verdade que eu e você, que somos membros da Embaixadores de Cristo e que queremos ser de fato embaixador de Cristo na nossa vida? Qual é a primeira verdade? Ter uma nova vida. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: é necessário ter uma nova vida. Aí eu pergunto para você: será que você que está aqui nesta noite tem uma nova vida? Será que a sua vida é de fato nova mesmo? Ou você está que nem um carro velho com uma pintura nova? O que adianta pintar a lataria de um carro, sendo que do lado de dentro do carro, ou no motor, você não fez reforma alguma? Ele vai ficar bonito por fora, mas ninguém vai querer entrar dentro dele, e ninguém vai conseguir andar nele, porque ele não foi reformado também o motor. O que adianta então ter este carro, sendo que não vai poder ser utilizado? Aí eu pergunto a você: será que você está que nem este carro velho? Está com uma nova roupagem de crente. Você até fala evangeliquez. Olha que chique isso. Se você não fala inglês, se você não fala nem muito bem o português ou qualquer outro idioma, nós temos o evangeliquez. Nós nos cumprimentamos e falamos, né? Só crente que entende. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Você não sabe o que aconteceu, eu estou numa prova, a luta está tão grande, eu não sei mais o que fazer, mas vamos orar comigo. Cara, está difícil. É só crente que entende esses papos.
de o sangue de Jesus tem poder, está amarrado, é só no evangeliquez que a gente entende. Então tem muita gente que está como um carro velho, não funciona, não anda, mas está bonito por fora, sabe falar da Bíblia que é uma maravilha, mas eu digo para você, como uma frase que eu li há um tempo atrás, ninguém enche a barriga decorando cadáver. Então não adianta você saber muito bem da Bíblia e não vivê-la na prática. É necessário assumir a responsabilidade que Deus deu para nós. Não adianta uma reforma exterior, ser bonito, mudar o visual, cortar o cabelo, colocar roupa de crente. Primeira coisa que uma pessoa se converte é mudar a roupagem dela, né? Ela veste um terno, veste uma roupa diferente. Ei, nada disso é ser cristão. Não adianta ser reformado por fora e por dentro está todo podre, não consegue de forma alguma se relacionar com Deus. Estamos no culto, mas o culto não está dentro de nós. Adoramos a Deus com os lábios, mas o nosso coração está distante dele. O que adianta eu assumir uma responsabilidade dizendo eu sou embaixador e não colocar isso em prática? Mas note que interessante o que esse texto deixa para nós muito claro. Olha o que Paulo fala no verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é necessário ter uma nova vida. Mas para ter uma nova vida, é necessário o quê? Estar em Cristo. É necessário estar em Cristo. Frequentar uma igreja é bom, é fácil. Ter uma carteirinha de membro, talvez você pode até ter. Participar rotineiramente da igreja, você pode participar, mas você não vai passar, sabe do quê? De um mero religioso, legalista. Religioso acha que vai para o céu porque faz tudo certinho e bonitinho. Você não vai para o céu porque faz tudo certinho e bonitinho. Você tem um lugar no céu porque a graça de Deus está sobre você. Não é pelos seus méritos, porque Jesus deixou a sua glória e se entregou por nós na cruz do Calvário. Não é pelo nosso esforço, é pelo amor de Deus por nós através da sua graça. Então eu pergunto, e essa pergunta eu faço para mim e faço para você: de fato a nossa vida está em Cristo? Será que estamos deixando ser conduzidos por este Deus? Será que Ele está no controle da nossa vida? Quando o apóstolo Paulo fala essa questão aqui aos Coríntios, ele está dizendo aos Coríntios para que eles viessem a pensar no quê? Na vida que eles estavam vivendo, porque eles estavam vivendo uma vida antiga, uma vida de competição, uma vida de rivalidade, uma vida de divisões, uma vida de confusão doutrinária. Ninguém sabia como adorar a Deus ou não adorar, se tinha que usar todos os dons, se não tinha que usar, se alguém que falava em língua era melhor do que aquele que profetizava. Estava uma bagunça só, uma rivalidade só. Quem de fato eles eram? Como uma igreja que quer ser usada por Deus em todos os dons, vive em rivalidade, vive em discussão, sabendo quem é o menor, quem é o maior, quem é o melhor ou quem deixa de ser o melhor. Aí o apóstolo Paulo nos faz lembrar do quê? Que não passamos de vasos de barro. Se formos olhar para 2 Coríntios no capítulo 4, no verso de número 7, ele vai dizer que somos vasos de barro. Por quê? Porque o que importa é o conteúdo que está dentro de nós. Você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada. O que importa é a mensagem de Deus que está dentro de nós. Às vezes achamos muita coisa, né? Bom, quando você morrer, você vai ficar tão fedido e os vermes vão te comer. Vai ficar podre, você não vale nada. Nós não valemos nada. O que temos que realmente dar valor é para a nossa vida aqui, o que estamos fazendo dela. Quantas pessoas nós já ganhamos para Cristo agora em 2012? Estamos na metade do ano, você já percebeu? 2012, metade do ano. Daqui a pouco já é final de ano e vamos fazer novamente as mesmas promessas que sempre fazemos. E deixamos que passe essas promessas e não mudamos nada. E como queremos então ser um mensageiro desse Deus maravilhoso? Quando eu olho para este versículo, o que é mais interessante é que devemos estar em Cristo. E algo também interessante é o quê? Que somos nova criatura, somos uma nova criação. Deus aqui, Ele não reforma ninguém, Deus não recondiciona ninguém.
Deus não dá uma reformuladinha em ninguém. Ele não dá uma reabilitada. Não, sabe o que Ele faz? Ele nos recria. Somos agora então novas criaturas. O que Deus está fazendo assim, Ele está dizendo para nós, ó, não importa quem que você era lá atrás, se você foi bandido, se você foi ladrão, se você foi prostituto, se você foi adúltero, não importa o que você foi no seu passado, a coisa mais linda do Evangelho é isso, é que não vamos pagar a pena pelo erro dos outros e nem tampouco pelo nosso. Quando aceitamos a Cristo, Ele apaga tudo e não tem mais como ler tudo aquilo que estava contra nós, porque Ele rasgou, Ele jogou fora e fez de nós novas criaturas. Estamos agora trilhando um novo caminho. Nós agora estamos em Cristo, vivendo sob o controle dEle. Quando nós vemos aquele texto que, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade do quê? Liberdade da escravidão da velha natureza, a liberdade do pecado, uma liberdade das ações do inimigo na sua vida. Você foi liberto. Aonde o Espírito está, a liberdade. Hoje você pode dizer com a tua alma, Jesus Cristo é o Senhor, porque você é livre. Você está livre em Jesus. Não deixe ficar trancafiado numa cela de legalismo, se colocando a cumprir rituais, regrinhas, a cumprir dogmas, dizendo isso aqui vai me levar para o céu. Não! O que te leva para o céu é o sangue de Jesus que está sobre você. Ah, ele vai para o céu porque ele usa esta roupa. Ah, ele vai para o céu porque não usa tatuagem, não usa piercing. Desde quando tatuagem? Desde quando piercing? Desde quando roupa o cabelo? Define se alguém é crente ou não. O que Deus quer que nós estejamos prontos e preparados a prestar atenção é que Ele quer saber como está o nosso coração. É aqui dentro. Deus não está preocupado com uma roupagem onde nós nos tornamos moralistas e pensamos que somos melhores porque somos mais certinhos e bonitinhos, porque somos mais parecidos com toda uma sociedade do que aqueles que são um pouco diferentes. Deus não leva em conta nada disso. Ele quer o nosso coração, Ele quer saber o que está aqui mesmo, o que realmente está dominando o meu ser, se é o Espírito dEle ou se é a velha natureza. Portanto, para ser embaixador de Cristo, é necessário ter uma nova vida, uma vida diferenciada. Não adianta estarmos na igreja, mas saímos da igreja, vamos fazer simpatia, vamos fazer uma macumbinha, vamos fazer uma oração para não sei o que tem, para não sei o que lá. Ou muda de vida, ou nunca foi cristão. Está salvo ou não está salvo, irmão? Dá uma cutucada no seu irmão, e aí, está salvo ou não? Não tem essa, de que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vida salva, ela dá frutos. Uma vida salva, ela demonstra de fato se está salvo ou não. Através de atitudes, de mudança de vida. E não uma mudança de vida exteriormente, mas uma mudança de vida interna. Onde agora as minhas palavras são diferentes. Onde agora o que eu olho é diferente. Onde agora o que eu penso é diferente. Posso até pensar, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo fala comigo. Posso até olhar, mas o Espírito Santo fala, ei, acorda. Posso até tentar falar e até às vezes falar, mas o meu coração fala assim, Pai, eu errei, me perdoa. É isso que Deus espera de nós, uma contrição de coração, uma verdade diante dEle. Não colocar uma roupinha espiritual fajuta, cheia de remendo velho, esperando que isso aí vai mudar alguma coisa diante de Deus. Tem gente que faz as coisas para Deus, para tentar ver se esconde tudo de errado que ele faz. Não, eu vou na igreja no domingo, para ver se tudo que eu fiz durante a semana, Deus não leva em conta. Vou deixar aqui, é como desse uma varrida em casa e colocasse aonde? Debaixo do tapete. Está tudo limpo, mas está onde? Sujo, está tudo lá embaixo do tapete. Aí eu vou na igreja adorar a Deus, quem sabe Ele fica mais feliz comigo. Deus não vai ficar mais feliz nem menos feliz com você. O que Ele espera é que você se arrependa dos seus erros, porque Ele sabe que você é pecador. Às vezes passamos toda a nossa vida tentando não errar. Bom, se você está vivendo tentando não errar, você vai estar num barco furado. O que você tem que acordar todo dia de manhã é tentar acertar. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Hoje eu tenho que acertar, porque errar, você vai errar de qualquer jeito. Por quê?
somos carnais, somos pecadores, e a velha natureza está sempre tentando atacar a gente, está sempre querendo passar uma rasteira, né? Está sempre querendo nos derrubar, está sempre querendo nos colocar para fora do alvo que Jesus traçou para cada um de nós. Mas isso vai mudar nesta noite, porque eu tenho certeza que você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Que a velha natureza não vai ficar mais aí tentando te colocar para baixo e tentando te dominar e você se entregar. Não, você vai ter uma virada na sua vida de verdade, para viver uma nova vida, uma vida que se entrega a Deus totalmente. Quando nós temos uma nova vida, o que acontece? A nossa visão de vida muda. Por quê? Quando eu não sou cristão, quando eu não tenho uma nova vida, quando Cristo não está em mim, quando eu não estou em Cristo, né, como o texto está dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, se eu não estou em Cristo, o que eu faço? Tudo que eu faço é só para o meu benefício próprio. Eu amo a minha esposa, mas eu sempre quero algo a mais dela. Eu faço algo para o meu patrão, mas eu sempre estou esperando algo em troca dele. Eu faço algo para o meu filho, mas sempre esperando algo em troca. Tudo é só para a gente. Já percebeu que desde criancinha a gente está sempre fazendo as coisas só para a gente? O espírito de competitividade, sempre querendo ganhar mais, sempre querendo primeiro lugar, sempre tentando se dar bem em tudo. E quando erra, quando perde, se sente fracassado, porque acha que a vida é só ganhar. E tem muita gente no cristianismo pensando que ele tem que viver com o troféu em cima da cabeça, primeiro lugar. Eu vou fazer o vestibular, tem que passar em primeiro lugar. Eu tenho que ter um carro do ano. Então tá, você quer passar em primeiro lugar no vestibular? Vai estudar. Não, Deus vai fazer algo sobrenatural. Ele vai chegar ali, o Espírito Santo vai tomar posse de mim ali, eu vou fazer aquele vestibular e vou tirar 10 em tudo. O Espírito Santo não possui ninguém. Você quer ser possuído por alguma coisa, você está na religião errada. O Espírito Santo, ele habita em nossos corações, amém? Então não espere que algo sobrenatural aconteça para você se dar bem na vida. Se você quer viver bem, trabalhe, estude, se esmere, queira conhecer, queira crescer, queira dedicar o seu tempo para alguma coisa. Vou fazer vestibular. No final de semana está saindo com os amigos, está no cinema. Quem quer estudar mesmo, quem quer ficar em primeiro lugar, está lá ralando, não sai, fica trancado no quarto, fica lá sozinho, não acessa Facebook, não acessa MSN, fica lá excluído do mundo. Mas sabe o objetivo que tem. Não, agora eu vou para o cristianismo, porque o cristianismo, eu corto o caminho. Nós pensamos que ser evangélico é cortar o caminho. Se para conquistar o primeiro lugar é difícil, eu vou para o meio evangélico, porque lá o negócio é mais rápido. Lá você ora, o negócio é instantâneo. Lá você busca, as coisas acontecem. Eu não sei o que é, eu sei que eu vou lá. Então a gente está vivendo hoje uma mistureba dentro da igreja. Tem gente que tem um pouquinho de cristão, um pouquinho de evangélico, um pouquinho de espírita, um pouquinho de católico, não tem problema, estamos todos juntos, está tudo valendo. Ei, não tem essa de que todos os caminhos levam a Deus, isso não existe, isso é uma mentira. Só existe um caminho que leva a Deus, sabe qual é? Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo é o único caminho. Não adianta eu dizer, eu tenho uma nova vida, por quê? Porque eu tenho uma reta doutrina. Eu sei tudo, faço tudo certinho, tudo bonitinho, tenho uma reta doutrina. Não, de Bíblia eu conheço tudo, tenho perfeitinho, sei um monte de versículo de cabeça. Pode pedir um salmo aí que eu passo esse salmo para você de cabeça. Tem muito ateu que sabe Bíblia melhor que a gente. Não adianta você dizer que tem bastante ideia sobre quem é Cristo. Cristo é isso, Cristo é aquele que nos amou, Cristo é aquele que derramou a sua graça, Cristo é aquele... Você pode até saber quem é Cristo, mas não conhecê-lo. Por quê? Conhecimento sobre Cristo é fácil ter, é só ler livros, é só ler a Bíblia, você vai conhecer. Mas o que Cristo quer que nós reconheçamos Ele é o quê? Que sejamos, que reconheçamos, melhor dizendo, que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Tem muita gente que só quer um lado da moeda, sabe qual é? O Salvador. É aquele que serve a Deus com medo do inferno. Vou me converter, sabe por quê? Porque senão eu vou para o inferno. Eu conversei com uma moça, ela disse para mim que se eu não aceitar Jesus eu vou para o inferno, então eu vou para lá. Então tem muita gente na igreja com medo de ir para o inferno. Outro com medo do juízo. Outro com medo do que vai acontecer talvez com ela. Então eu vou aceitar Jesus e vou servir a Ele. Então só quer
o lado salvador de Jesus, não quer o lado do Senhor. O Senhor é aquele que eu sirvo com dedicação de vida. É aquele que eu não faço as coisas para ter mérito, para que os outros vejam que eu sou um crente melhor, e que eu faço as coisas certinho, não. Eu faço porque eu amo a Deus, e eu tenho prazer em sempre fazer o melhor para Ele. Ele é o meu Senhor, eu não consigo fazer mais nada na minha vida sem reconhecer que Ele é o meu Senhor. E às vezes nós pensamos assim, tá bom, posso até saber tudo isso, mas eu não sei ao certo se o cristianismo é isso tudo mesmo. Será que tem gente dentro da igreja que está indeciso ainda? Tem gente que fica na igreja 2, 4, 5 anos. Será que agora eu posso me batizar? Não tenho certeza se é isso mesmo. Está esperando que surja uma nova religião, ou uma coisa mais nova, para saber se é isso aí mesmo, ou se Cristo que dizem é realmente tudo isso. Estão perdidos. Por quê? Porque Cristo não encontrou repouso no coração dele, ele não quis. Ter uma nova vida depende do quê? Cristo veio se entregar por mim, mas eu tenho uma responsabilidade, qual é? De, pela fé, aceitar esta mensagem. Eu tenho também a minha responsabilidade. Deus não vai abrir minha boca e jogar Jesus lá dentro, goela abaixo, que nem muito crente quer fazer com os familiares, né? Quer que ele venha para a igreja empurrado, na bicuda, no português claro. Vamos lá para a igreja, irmão. Vamos, mas você precisa ir para a igreja. Ele não aguenta mais. Tem gente que vem na igreja porque o parente já encheu tanto ele que ele vem. Aí quando faz o apelo no final do culto, vamos aceitar Jesus. Aí dá aquela cutucada clássica, né? Vai lá. O cidadão fica até roxo de cutucada que leva. Por quê? Quer fiar Jesus, não é você que convence. Não é pelo seu muito falar, é o Espírito de Deus que convence as pessoas. E às vezes nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, e não do jeito de Deus. Então, não é eu saber, não é o meu exterior que define esta nova vida com Jesus. Minhas vestimentas não me levam para o céu. Isso eu falo de mim. Eu lembro quando me converti, irmão, eu tinha um terno verde abacate. Um terno verde abacate. Isso era um dos que eu tinha, né? O sangue de Jesus tinha poder, irmão. Era tão velho que a boca da calça era aquela boca de sino, da década de, nem sei qual década que é, né? Aquela bocona de sino. Irmão, eu me achava o máximo quando eu botava aquela roupa e via para a igreja, porque pensava que aquilo ali de fato era agora. Não, agora eu estou vivendo uma nova vida, sou cristão agora de verdade. E até nós conseguimos entender que nada disso é verdadeiro, que o que Deus está se importando de fato é com o meu coração, com o que eu sou de verdade. Quando eu me abro para Ele, mostro quem de fato eu sou, falo, Deus, olha dentro do meu coração e tira toda essa podridão. Pai, eu não quero mais vir à igreja e mesmo assim estar inimigo do Senhor. Eu quero que o Senhor passe a habitar em mim de verdade. Aí a minha vida muda, aí a sua vida muda, aí a nossa vida muda. Não adianta só ter um discurso. Discurso tem muito artista que tem, irmão. Hoje tem um monte lá. Essa tal de Fazenda tem uma lá que é só o sangue de Jesus. Ela tem uma Bíblia exclusiva só dela. Porque ela cita os versículos que só ela sabe. Não está na Bíblia, mas ela cita do jeito dela. Então, irmão, hoje é legal ser evangélico. Eu estou até tentando usar uma outra palavra, para quando alguém perguntar para mim, o que você é? Você é evangélico? Eu estou tentando inventar outra. Tentando inventar? Não. Procurando uma, teologicamente falando, que se adeque ao que realmente, de fato, é ser uma pessoa que segue a Cristo. Uma que chega mais próxima é ser um cristão reformado. Mais próximo. Que é o cristão protestante que fez a reforma, que se desvinculou da igreja católica, que é o que nós somos. Mas a palavra evangélico tem um peso grande, tem uma lista grande, não é só assim deixar de lado, ela também traz um peso. Então, o que mais devemos fazer não é tanto ficar tentando descobrir o que eu falo que eu sou, o que eu não falo, o que eu deixo de falar. É a minha vida que vai demonstrar se eu sou evangélico ou não. Porque hoje, o que tem muita gente fazendo aí é coisa de louco, que me dá até medo. Eu não sei aonde vai acabar tudo isso, mas o que importa é que o Evangelho de Deus, de alguma forma, está sendo proclamado às nações. Aí eu fico pensando, como que é possível ter uma nova vida em Jesus? Aí eu começo a pensar, como que pode um traficante se converter e agora lutar contra o tráfico? Como que pode um ladrão agora não roubar mais e estar pregando em cima do púlpito? Como que pode uma prostituta agora estar casada, ser mãe de filhos e ter um lar abençoado? Como que pode um drogado não mais sentir desejo pela droga? Eu não consigo entender isso, sabe por quê? Porque isso que é de fato estar em Cristo,
Isso é de fato ter uma nova vida. Quando somos carimbados por Cristo lá na eternidade, o Espírito Santo passa a habitar em nós, agora a nossa vida muda. Os objetivos que tínhamos antes, que era contra Deus, agora fica de ponta cabeça e passamos a fazer tudo ao contrário. É coisa de louco. Não consigo entender como essas coisas acontecem. E racionalmente não vamos ter resposta, sabe por quê? Porque tudo isso diz respeito a um âmbito espiritual, onde Deus atua com a sua mão poderosa e livra a nossa vida da nossa vida antiga e não nos coloca mais culpa. Quando temos uma vida qualquer, nós estamos sempre buscando uma autojustificação. Quando erramos, estamos sempre buscando nos autojustificar. Estamos sempre tentando achar uma forma para fugir da nossa culpa, se escondendo, nunca querendo assumir os nossos erros, os erros que cometemos. Tentamos fugir desse relacionamento com Deus quando pecamos, tentamos nos esconder dele, sendo que Deus não quer que você se esconda. Ele sabe que você vai errar, Ele sabe que você vai cometer um erro, mas isso não quer que você tenha que se impulsionar a errar. O que você tem que pensar é que quando você errar, você tem livre acesso à presença dele. Sabe por quê? Porque o véu foi rasgado de cima a baixo. E você tem poder agora para entrar diante da presença dele e abraçá-lo. E saber que de agora você é filho dele. Você é filho de Deus. Você não é mais escravo do pecado. Você não é só um conhecido de rua ou um colega de escola, não. Agora você é amigo de Deus de verdade. E às vezes desconhecemos isso, que somos amigos de Deus e tentamos fugir desse compromisso com Ele. Tem muita gente servindo a Deus por obrigação. E Deus não gosta de obrigação. Deus nunca gostou de obrigar ninguém a nada. Você dizima porque você quer, não é por obrigação, é porque você ama a Deus. Você resolve seguir a Ele, não é por obrigação, é porque Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele não obrigou ninguém. Se ele fosse um Deus da antiguidade, um Deus da antiga Grécia, ou os deuses das religiões politeístas, o que aconteceria? Ele te colocaria sobre você um peso, dizendo: agora você tem que me seguir, se tornando um escravo desse Deus. Não, você segue a Deus e se torna escravo dele porque você o ama, porque você deseja viver para Ele. Nada mais do que isso. Talvez a sua vida aqui hoje está um caos. Mas um caos não por causa que Deus não habita em você, não porque Deus te deixou de lado. A sua vida está um caos por causa das suas próprias escolhas. Você pensa que está vivendo uma nova vida, mas na verdade o que dirige a sua vida é o velho homem. Todas as decisões que você vai tomar, você não ora. Ah, vou começar a namorar, nem orou. Ah, vou começar uma faculdade, já foi buscar direção em Deus? Ah, eu vou começar a fazer isso, aquilo, seja lá o que for, a sua vida pertence a Deus, você tem que colocar tudo diante dEle. Deus sabe o que você vai fazer, Deus sabe que decisão você vai tomar, mas Ele espera que você voluntariamente se coloque na presença dEle, porque você tem essa relação com Ele, não por uma obrigação, mas por satisfação de viver para Ele. Então tem gente vivendo uma vida de caos, porque está sempre escolhendo o lado errado. Só está dando abertura para o velho homem. Sabe o que ele vai fazer? Quando ele vai fazer um contrato, ou quando ele vai tomar uma decisão que envolve terceiros, ele está sempre trapaceando, ele está sempre mentindo, ele está sempre enganando. Isso faz parte do que mesmo? Da nossa velha natureza. Quando ele está ali, colocado no fogo, para ver se ele vai falar a verdade ou a mentira, ele mente. Não quer sofrer as consequências dos seus erros. Irmão, se você mentiu, assuma as consequências da sua mentira. Se você fez algo de errado, assuma as consequências pelos seus erros. Não adianta você fugir, porque quanto mais você foge, mais a sua bola de neve vai crescer e pior vai ficar para você. Temos que ser pessoas assumidas na presença de Deus. Quando vivíamos uma vida antiga, o que acontecia? A minha vida era uma vida egoísta. Agora, quando eu sirvo a Cristo, o que acontece? Agora eu sirvo os outros. Será que eu estou servindo os meus irmãos? Talvez você nem conhece quem são essas pessoas que estão sentadas do seu lado aqui hoje. Não sabe nem o nome dela. Às vezes quando você vai cumprimentar, você espera ela falar o seu nome, para ver se você consegue lembrar o nome dela. E às vezes não lembra. Será que nós estamos servindo aos nossos irmãos, ou estamos vindo à igreja porque Deus vai me dar uma bênção? Hoje Deus tem uma bênção para você. Irmão, Deus já deu a bênção para você.
O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, já faz tempo. Sabe aonde? Jesus Cristo, Ele é o melhor de Deus. E estamos esperando mais o quê? Isso é o evangelho egoísta, que quer tudo para si, quer ficar gordinho, o gordinho gospel, né? Espiritualmente, cheio. Eu quero bênção, Deus, só bênção, bênção. Mas não ora, não jejua, está esquelético espiritualmente. Está em fase terminal espiritualmente. Porque não ora, não conversa com Deus, não vive o evangelho de Jesus. E só quer a bênção, quer a bênção, quer a bênção. Não funciona assim. Aí para deixar Deus mais calminho, eu dou dízimo para Ele. Eu dou oferta para Ele. Aí Ele me liquida a dívida de pecado. Aí vou lá depositar. Aí Deus, ó, esse mês eu vou dar bastantão, ó, tá aí. Aí faz aquele barulhinho de caixa, de caixa, né? Pronto. Então agora está liquidado, viu Jesus? Ó, eu tenho um dízimo gordo esse mês. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Se você faz assim, é hora de tomar vergonha na cara mesmo e começar a viver o evangelho de Jesus de verdade. Chega de tentar amansar Deus, de tentar passar a mão na cabeça de Deus, falando a Deus, ó, tô fazendo o meu melhor. Se converteu, o temperamento também é o mesmo. Sabe quando você se converte? Tem gente que é explosivo, né? Já fala na lata. Já foi. Tem outros que já fica resguardado. Depois que ele teve a oportunidade de falar e não falou, ele fica pensando consigo mesmo. Nossa, mas se eu tivesse falado, ela ia ver. Aí ele também ia ver o que eu ia fazer. Eu devia ter falado aquilo, aquelas verdades na cara. Fica pensando, sozinho. Aí quando ele chega para conversar com um amigo próximo, ele fala para o amigo, ó, eu devia ter falado. Ah, mas ó, por que eu não falei? Perdi aquela oportunidade. Agora o explosivo não, o explosivo já fala tudo. Aí daqui a pouco ele vem, perdoa. Mas, aí é que está. Será que o nosso temperamento está sendo trabalhado por Deus também? Você pode ser explosivo, porque isso faz parte da sua natureza, irmão. Não tem jeito, é o seu temperamento. Mas e agora, quando ele excede, eu tenho coragem de ir lá e pedir perdão? Eu tenho coragem de pedir a Deus, Deus, domina o meu temperamento e que as minhas ações possam ser dirigidas por Ti? Ou eu estou fazendo a vida, vivendo a borda do meu jeito? Vai ouvir mesmo. Mexeu comigo, eu vou falar. Eu não quero nem saber. Aí, irmão, aí sai de tudo. Sai do que você imaginar, sai. Eu penso que quando nós temos uma nova vida, o nosso modo de pensar muda, nossa forma de falar muda. E é difícil, irmão, é difícil vencer a nossa forma de falar. Como é difícil? Vontade. Parece que quando a gente xinga, põe para fora todo o mal, né? Parece que é aquela guerra, o diabinho e o anjinho. Quando você xinga, ai, você se sente até mais leve. Quando faz um barraco, então, você lava a alma, né? Faz aquela brigueira. Aí depois, nada daquilo vale a pena. Aí a nossa consciência propriamente nos acusa, porque agora somos novas criaturas. E o velho homem está sempre ali querendo nos colocar de refém, querendo falar assim, não, agora você vai fazer assim. Enquanto que o nosso espírito, que é a presença de Deus em nós, está lutando contra isso. Então ter essa nova vida é mudar a nossa forma de fazer, de pensar, de agir, de falar. Antes você pensava só em dinheiro, fama, sucesso. Eu quero ter muito rico, eu quero ter muito dinheiro. E tem crente que está assim, alucinado. Eu quero ficar rico, eu quero ter dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E se esquece de verdade que o reino de Deus é o nosso maior bem. Tudo isso vai ficar. O seu carrinho 0 quilômetro, cheirando a novo, vai ficar aqui. Talvez para alguns que vão ficar aí, que diz que vai, né? Uns vão para o céu, alguns vão ficar aqui na terra. Talvez esses aí vão usar o seu carro que vai ficar por aqui. Mas você que é cristão, não. Nada você vai levar para o caixão. As suas joias, as suas roupagens lindas, nada disso você vai levar. Então, irmão, o que adianta guardar para trás se a ferrugem comer? O que adianta para deixar lá no banco só para ter o prazer de ter tudo aquilo? E no reino você tem feito o quê? Se você é embaixador de Deus, você investe. Você faz. Você tem prazer em dar para o outro. Estou aqui, está sobrando. Eu não vou guardar para o mês que vem para ter mais. Eu vou lá e abençoo aquele que não tem. Eu vou lá e faço uma compra. Se você é crente de verdade, você dobra o seu joelho e ora. E Deus dá a direção para aquilo que você deve fazer. Eu já tenho testemunhos aqui de vidas que estavam faltando coisas dentro de casa. Dobrar o joelho e orar. E Deus tocar no coração de um irmão na igreja. Falar assim, eu não sei o que aconteceu, mas Deus mandou fazer uma compra e trazer aqui na sua casa. Eu estou aqui trazendo. Essas coisas acontecem, mas para quem tem fé, para aquele que tem uma nova vida em Jesus,
para aquele que deixou o velho homem do lado de fora e fechou a portinha, dizendo: aqui você não vai entrar mais não. Ele tenta de vez em quando dar uma olhadinha pela fechadura, mas você vai lá e joga álcool na fechadura e fala: você fica aí, aqui você não vai ficar não, porque agora eu tenho uma nova vida em Jesus. Temos que ter uma nova natureza, viver uma nova vida. Ou você está parecendo um crente caçamba. Sabe aquelas caçambas amarelas que põe quando vai fazer reforma em casa? Tem crente pior que aquela caçamba, irmão. É lixo puro. Ele é lindo na igreja. Até vontade de abraçar e beijar ele na igreja. Agora, irmão, o sangue de Jesus tem poder. No resto da vida, tem gente que pensa assim: eu fui chamado por Deus, então eu tenho que ser bênção dentro da igreja. O sagrado é só a igreja. Ó, o pastor vai pregar, então agora que eu estou pregando é o momento santo. Quando eu saio lá na rua e vou para minha casa, já não é mais o momento santo. Mentira! O sagrado é aqui e o sagrado é lá. O sagrado é onde você pisa. Porque a igreja somos eu e você. Não é o lugar que eu estou, é o lugar onde eu vou, aonde eu tocar tudo. Eu tenho que ser uma pessoa agora que tem uma vida de santificação, uma vida sagrada a Deus. Eu sou santo no clique do mouse. Quando você está na internet sozinho. Quando ninguém está te vendo. Quando lá no fechamento de caixa da empresa sobrou algumas moedinhas, sobrou alguns reais. Quando o patrão não está lá te vendo. Quando você está trabalhando, o patrão não está te vendo, o que você está fazendo? É nessas horas que de fato eu sou um cristão ou não. Que eu tenho uma nova vida ou não. Quando eu estou na igreja, glória a Deus, aleluia. Estou até no espírito, irmão. Agora fora da igreja, o sangue de Jesus tem poder. Então, tem crente parecendo caçamba, só tem lixo. Dentro, a caçamba pode até estar bonitinha, pintadinha, mas dentro só tem lixo. Bom, é hora de você jogar essa caçamba para o quinto dos infernos. Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja restaurado pelo poder da palavra dEle. Não quer que você viva mais uma vida de mesquinhez espiritual, uma vida sem brilho, uma vida só de compromisso legalista com a igreja, enganando, trapaceando, mentindo. Isso não faz parte mais da sua nova vida, é uma vida nova. Sua vocação não é só dentro da igreja. Cada um de nós aqui tem uma vocação também fora da igreja. Qual que é a sua vocação? Que trabalho que é o seu? Qual que é o seu trabalho, Valmir? Empreiteiro. Qual que é a diferença do empreiteiro para o pastor? No que diz respeito a cumprir o chamado de Deus? Nenhum. A sua vocação é ser empreiteiro, você vai viver Jesus, vai pregar Jesus sendo empreiteiro. O pastor tem a vocação de ser pastor, ele vai ministrar a palavra, vai cuidar do rebanho. Essa é a vocação que Deus deu a ele. Se você é pedreiro, essa é a vocação que Deus te deu, você vai pregar Jesus lá, sendo pedreiro, construindo a casa. Se você é mecânico, essa é a vocação que Deus te colocou. Você vai pregar Jesus com a sua vida lá no seu trabalho, lá onde você estiver. Seja o que quer que você seja, você foi chamado por Deus para irradiar a luz dele a quem quer que esteja nas trevas. Não tem essa, não tem para onde fugir. Ai, eu não sei qual que é o meu chamado ainda. Irmão, se você está trabalhando, o seu chamado já está andando aí. Se não está tendo vidas para Jesus, o negócio está ficando feio. Será que a sua vida está mostrando Jesus ou não? Deus espera então que nós vamos dar continuidade a esta mensagem do Evangelho de Jesus, levando adiante, tendo uma nova vida. Eu sou embaixador. Embaixador do quê? Certa vez um homem chamado Martin Lloyd Jones, ele disse esta frase: o mundo atual está aguardando o aparecimento de crentes autênticos e deles precisa desesperadamente. O mundo está aguardando a presença de crentes autênticos e eles precisam desesperadamente. É hora de olhar para dentro de você. Quando o amor de Cristo nos determina, quando não mais vivemos para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou, de fato, começou uma nova vida. Olhe para dentro de você e veja se a sua vida é nova ou se ela está velha, pintada, passou uma cor por cima, mas se dá uma raspadinha, vai ver o que de fato está lá embaixo. Olhe para dentro de você hoje. Para finalizarmos aqui correndo, que o relógio hoje correu, e eu falo demais. Segunda verdade, vamos olhar para o texto agora aí, do versículo de número 16. Assim, daqui por diante não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos,
agora não conhecemos mais deste modo. Versículo 18. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. O que Deus confiou para a gente aqui? Ministério da reconciliação. Somos embaixadores do quê? De Cristo, para levar o quê? A mensagem de reconciliação. Quando Paulo fala que somos vasos de barro, que o conteúdo é o que importa, qual é o conteúdo? É a mensagem de reconciliação. Nada mais do que isso. Então, quando nós reconhecemos que somos chamados por Deus, e esta é a verdade, que somos agentes de reconciliação. Você foi chamado por Deus para ser agente de reconciliação. Fala para o seu irmão, você é um agente de reconciliação. Pastor Alexandre, semana passada, falou algo muito interessante na reunião de líderes. Ele disse assim: quando erramos, nós pedimos para Deus o quê? Misericórdia, Senhor. Quando os outros erram, o que a gente fala? Juízo. Senhor Deus, manda fogo, Pai. Em nome de Jesus, trata com ele, Senhor. Mostra para ele que o Senhor é Deus. Agora, se a gente faz um erro igual ou pior do que ele, a gente fala: Senhor, tem misericórdia, Pai. Chora, se coloca ali, se derrama. Agora, quando é para os outros, a gente pede fogo. Quando erramos, misericórdia. Quando os outros erram, juízo. Então, irmão, será que eu estou de fato sendo um agente de reconciliação? A mensagem é que reconciliar o homem para com Deus. Mas e na minha vida? Eu estou sendo um canal de Deus para reconciliar o homem, para com o homem? Como um agente de Deus? Ou você é aquele que fala assim: ai, a pessoa chega para você e fala assim: ai, não está dando mais. Ai, o meu marido está insuportável, eu vou separar. Aí você fala: separa mesmo. Tem tanto homem por aí. Olha quanto homem tem. Separa. Ixi, vai aparecer outro. Você vai ficar sendo boba dele? Separa, vamos arrumar outro. Se está brigado, você vem de chegar lá e fala assim: uma pessoa está brigada com a outra. Um amigo brigou com outro amigo. E você acaba sabendo da situação. Aí a pessoa chega: então, briguei com meu amigo, estou triste aqui e tal. Ah, mas deixa que ele é assim mesmo, deixa ele de lado. Amigo, você vai arrumar outro. Aquele ali não era de amigo nada. Aquele ali, ó, está tentando você tirar do alvo. Não é seu amigo não, deixa ele de lado. Ou você tem que chegar lá e falar assim: viu, você está brigado? Vamos sentar lá, vamos conversar. Eu vou estar junto com vocês nessa, eu vou ali conversar e vamos ver o que está acontecendo. Vamos tentar arrumar isso aí, vamos? Ah, você está para largar do seu marido? Então, irmão, eu vou orar com você. Conta com mais dois joelhos para orar por você esta noite, porque eu vou ver Deus agir na tua vida em nome de Jesus. Tá brigado? A gente tem que fazer o quê? Não jogar álcool na fogueira, irmão. Você tem que ser bombeiro, jogar água para apagar o fogo. Agora tem gente que quer jogar fogo para ver o negócio, para ver o circo pegar fogo. Se o negócio era com 2, daqui a pouco o negócio já estendeu para mais 4, daqui a pouco já está com mais 5, daqui a pouco já está com a igreja toda sabendo, e o negócio já virou aquele burburinho, e já está aquele negócio que vai pegar fogo. O pastor que não se cuida, porque agora o negócio vai pegar fogo. Irmão, para com isso. Esse espírito que tenta nos consumir, não tem espírito pior do que o espírito da fofoca, da intriga, da desavença. Porque ele consome não só as nossas amizades, mas consome o nosso espírito, a nossa alma. Nós ficamos mal, doentes, não conseguimos nos relacionar com as pessoas. Temos que vencer este mal, sendo agente então de reconciliação. O que é isso? É promover a conciliação entre duas pessoas. Você foi chamado por Deus para trazer paz e não trazer guerra. Você foi chamado por Deus para levar a mensagem de amor e não mensagem de ódio. Você foi chamado por Deus para colocar as pessoas em pé e não fazer com que elas caiam. Você foi chamado por Deus para ser alguém diferente. Ah, eu venho à igreja, eu estou aqui já, aceitei a Cristo há 45 anos, glória a Deus, aleluia. Se idade de crente levasse para o céu, glória a Deus, mas não vai te levar. Aí eu penso, será que só isso basta eu vir à igreja? Será que só me sentar aqui no culto e prestar atenção na palavra, só isso basta? Eu me cobro também como pastor e falo: será que é só isso que eu posso fazer? Será que é só isso que eu posso levar de Jesus para as pessoas? Será que só pregando eu estou cumprindo o meu chamado? Eu acredito que não. Isso eu me cobro bastante. Sabe por quê?
Nós tivemos semana retrasada no encontro da Conferência Livres. Eu, pastor Moisés, fomos no encontro pela manhã, e foi uma sessão para pastores. Foi eu, pastor Moisés. E naquele dia falou pela manhã o pastor Antônio Carlos Costa. Não sei se você conhece. Você pode depois procurar pela internet. Sabe aquele movimento que teve lá na praia de Copacabana, onde foram colocadas várias cruzes pretas na praia de Copacabana? Quem aqui viu esse episódio? Lá na praia de Copacabana, a qual foram colocadas várias cruzes para mostrar a realidade do Rio de Janeiro, e a quantidade de pessoas que tinham sido mortas no crime, pela situação que o Rio de Janeiro estava vivendo. Foram milhares e milhares de cruzes colocadas ali na praia. Aquilo teve uma repercussão mundial. Jornais franceses, norte-americanos, europeus, colocaram nas suas primeiras páginas esse acontecimento que teve aqui na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E sabe quem fez isso? Foi um homem dos direitos humanos. Só isso? Não, foi o próprio pastor Antônio Carlos Costa. Ele, nunca ouvi falar que tinha sido ele, nunca ouvi falar o nome do pastor, mas ele fez aquilo porque ele é cristão de verdade. Ele não fez aquilo ali para conseguir foco, para que a igreja dele, que ele dirige uma igreja, tivesse mais pessoas naquela igreja, para que o mundo conhecesse quem é o Antônio Carlos Costa. Não, ele lutou pelos direitos humanos. E uma vez, ele estava contando outro fato também que aconteceu, ele foi a uma das favelas do Rio de Janeiro, não vou me lembrar agora qual é, ele estava indo a essa favela, ele vai a essa favela, e na semana que ele foi, aconteceu um outro episódio. Um jovem foi morto com um tiro na cabeça, quando a polícia foi invadir lá, o BOP foi invadir, aquele jovem ergueu a mão dizendo, eu sou da comunidade, e quando ele ergueu a mão para dizer, eu sou da comunidade, tomou um tiro na perna, já caiu de joelhos. Quando caiu de joelhos, o policial do BOP chegou, não perguntou nada de quem era ele, de onde ele era, pegou e deu mais um tiro na cabeça dele, pá! E aquele moleque, aquele rapaz, aquele moço, foi morto como bandido. Depois que ele foi morto, foi colocado uma arma e não sei mais quantos quilos de droga dentro da bolsa dele. E sabe quem era esse menino? Era um rapaz, membro de uma igreja evangélica, que fazia parte do grupo de louvor da igreja, dentro da comunidade. Um moleque dedicado a Cristo, um moleque que ia à igreja, que estava com o coração voltado a Cristo. Foi morto e enterrado como um bandido. Saiu na mídia como se fosse um bandido, onde ninguém deveria dar valor a ele, sendo que na verdade ele foi morto de forma cruel, sem ser nenhum bandido. E o Antônio Carlos Costa, depois de uma aula que ele foi, se não me engano, uma aula de doutorado que ele estava fazendo, e ele estava fazendo essa área de direitos humanos, ele chegou dentro da sala, conversando com o professor, ele disse isso para o professor que havia acontecido, e o professor disse para ele disse para o professor, se fosse um bandido, tudo bem. O professor, na hora, sem ser cristão, repreendeu, ele disse assim, nem mesmo se fosse um bandido, não poderia ter sido morto dessa forma. E quantas vezes nós, como cristãos, estamos assistindo os noticiários na TV, e quando vemos um pedófilo, quando vemos um bandido, quando vemos um assaltante, o que a gente pede? Devia morrer esse desgraçado, devia ir para o inferno. Do mesmo modo que ele fez com a criança, deviam fazer com ele. Do mesmo modo que aconteceu, que ele fez com aquelas pessoas, deveria ser feito com ele. Deveria também tomar um tiro. É assim que está o nosso coração, insensível às pessoas, insensível à humanidade, insensível ao ser humano. Você foi chamado para ser agente de reconciliação. Não importa se é um bandido, não importa se é uma prostituta, não importa quem quer que seja, você tem que amar e levar a mensagem de reconciliação. É difícil, irmão, é? Porque a nossa bela natureza quer que essas pessoas morram. Mas quantos ministros do Evangelho foram bandidos? Quantos ministros do Evangelho foram estupradores? Quantos ministros do Evangelho foram pedófilos e hoje estão pregando a mensagem de Jesus? Ninguém merece ser morto de forma cruel, porque todos são a imagem e semelhança de Jesus. E nós, o que estamos fazendo? Esse homem faz sempre quando acontece alguma coisa no Rio de Janeiro, ele vai lá e faz algum evento. Já tem um grupo enorme. Outro dia ele colocou pessoas para deitar na rua. Milhares de pessoas também deitaram na rua para simbolizar o número de mortes naqueles dias. E nós, o que estamos fazendo? Dentro da igreja, fechado, guardado.
que nós estamos fazendo? Como estamos levando a mensagem de Jesus? Há um grupo lá em São Paulo de um amigo meu, que vai nas favelas de São Paulo, Heliópolis, essas favelas, e lá dentro dessas favelas, ele não fala de Jesus, sabe o que ele faz? Ele leva um grupo, as pessoas vão lá, tem um parquinho, ele monta um monte de brinquedos para as crianças, ele vai lá, arruma a quadra, cimenta toda a quadra novamente, pinta a quadra novamente, coloca lá uma cor, deixa tudo colorido, bonito, dá bola, dá rede, faz tudo ali, ajuda com empresários, faz tudo ali, não precisa falar de Jesus, basta você fazer. Vão perguntar quem é que fez isso. Foi o pessoal lá da igreja, foi o pessoal lá que disse que é evangélico, que é cristão, foram aqui e fizeram tudo isso. Isso é ser cristianismo, isto é evangelho de reconciliação para com as pessoas. E às vezes nós estamos brigando com Deus. Deus, por que esse ano eu não troquei de carro ainda? Senhor, por que esse ano o Senhor não me abençoou a minha conta bancária? Senhor, esse ano eu não consegui comprar minha cota de roupa que eu tanto queria. Enquanto que nós estamos tentando, não estamos levando a mensagem de reconciliação. Só é possível ser um embaixador de Jesus, se o reino de Deus, se o amor de Jesus for o combustão que ativa o seu coração. Seu coração está cheio do reino de Deus? Ou está cheio do seu reino? Eu quero dinheiro no bolso, quero o carro do ano, quero uma casa na praia, quero um flat para me morar, quero ter tudo do bom e do melhor. E o reino de Deus fica onde? Curva a sua cabeça. Pai, não queremos ser embaixadores de Cristo meramente por nome. É um nome lindo, é o nome da nossa igreja. Mas, ó Pai, nós queremos muito mais do que isso. Pai, que a nossa cobrança interior seja essa. O que eu estou fazendo? Será que eu estou acomodado no meu mundo? Será que eu estou vivendo uma vida nova de verdade? Será, Senhor, que eu estou vivendo o Senhor na minha vida, levando o ministério da reconciliação às pessoas? Neste momento que nós estamos aqui, no culto evangélico, às 9:30 da noite, muitas pessoas estão morrendo por não conhecer o amor de Jesus. Muitos drogados estão tendo overdose. Muitas prostitutas estão sendo espancadas, até mesmo degoladas, mortas. Muitos homossexuais estão sendo perseguidos e mortos. Muitos assassinos estão tendo a paga por aquilo que fazem. Estão sendo mortos também. Mas muitas pessoas estão morrendo, porque a mensagem da reconciliação está guardada dentro de nós. Pai, que possamos nesta noite assumir esta responsabilidade, que tanto nos envergonha quando eu olho para mim e vejo o que eu poderia estar fazendo mais. Pai, que eu possa levar a mensagem de reconciliação àquele que está perdido de verdade, e não mais ficar no meu mundinho, querendo me engordar das tuas bênçãos, enquanto alguns não têm nem sequer, ó Deus, um pingo de conhecimento sobre quem é Jesus. Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre a nossa consciência, para sairmos do nosso mundinho evangélico, sairmos do nosso conceito errado de igreja e colocar os nossos pés para trabalhar, levando a mensagem de salvação àquele que tanto precisa. Deus, que não vamos olhar só para o nosso umbigo de cristão. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O que eu quero mais, ó Deus, é levar a mensagem da reconciliação. Pai, em nome de Jesus, que o teu reino, papai, que já está aqui, mas ainda não. O seu reino já está no meio de nós. Hoje nós vemos a tua ação, as tuas curas, as tuas maravilhas, a tua salvação. O teu domínio já está sobre nós. Mas o que um dia o Senhor irá reinar, ó Deus, no reino milenar, sobre toda a terra, este fato vai acontecer. Pai, olha para esse coração, olha para o nosso coração, tira essa podridão, esse evangelho que nós estamos vivendo, que precisa de uma reforma, esse evangelho que precisa de uma transformação, e nos muda, Deus, nos capacita a viver o verdadeiro evangelho. Queremos ser embaixadores, papai, embaixadores de Cristo, 15 anos, mas que agora, a partir desse momento, vamos assumir a mensagem de embaixador, para aqueles que realmente precisam de saber o que é o reino de Jesus. Pai, esse é o nosso pedido nesta noite, esta é a nossa oração, e este é o nosso desejo, que esta seja a nossa busca, e que venhamos ficar incomodados quando deitamos, ó Deus, na nossa cama, e colocamos a nossa cabeça sobre o travesseiro, que vamos perguntar a nós mesmos, o que eu tenho feito por Jesus? O que eu tenho feito como embaixador de Jesus? Pai, assim nós oramos, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja Deus. 15 anos embaixadores. E é muito gostoso